Para mediar este painel, eu convido ao palco o André Miceli, que é colunista da Jovem Pan na área de tecnologia e também coordenador acadêmico da FGV. Por favor, André. Coronel José Vicente da Silva, que é o coronel reformado da PM de São Paulo, ex-secretário nacional de Segurança Pública. Rodrigo Lopes Xavier, superintendente de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria de Estado da Segurança. Luiz Fernando Zambrano Ortiz, que é delegado da Polícia da Divisão de Tecnologia da Informação do DIPOL, que é o Departamento de Inteligência da Polícia Civil. E o Wagner Copete Júnior, que é diretor de Soluções e Engenharia da NEC do Brasil. Por favor, André, um bom painel a todos. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Queria agradecer à Jovem Pan pelo convite. É sempre um prazer falar na casa. Bom, a gente vive um ambiente de complexidade, independentemente da tecnologia propriamente dita, mas complexidade social no que diz respeito à segurança. Então, os movimentos de armazenamento de senhas, criptografia, engenharia social, que faz parte dos e-mail marketing que a gente recebe sobre precisa atualizar a senha do seu banco e daqui a um tempo alguém usa aqueles dados que você supostamente atualizou para roubar, de alguma maneira, o seu dinheiro, os seus dados, enfim. Diante de todo esse ambiente de complexidade, eu gosto de uma frase que fala que todo problema complexo tem uma solução simples, elegante e errada. Dado que essa solução definitivamente não pode ser simples, gostaria de começar a abrir perguntando para o coronel o que ele tem visto no Brasil no que diz respeito à proteção de crimes digitais, uma vez que é muito claro para a gente tudo aquilo de violência que é físico e muito pouco claro tudo aquilo que é digital. Então, gostaria de entender de que forma os estados do Brasil estão se comportando diante desse cenário. Nós temos duas questões relevantes em relação à ação da polícia nessa era moderna da tecnologia de informação. É evidente que há muito tempo que as polícias já trabalham com isso, mas nós vemos avanços bem diferentes em termos desse grande painel do Estado com dificuldade de soluções próprias. Eu diria que nós estamos avançando lentamente ainda nessa questão de crimes digitais, até porque essa é uma demanda menor que as polícias têm no Brasil. A demanda maior que nós temos, evidentemente, é a violência, e isso acaba acarretando um esforço maior da polícia também nesse setor. E aí há um aspecto interessante, deixa eu até mencionar, já que a questão aqui de mitos e fatos, nós temos um mito corrente na população e até em muitas polícias, e que o crime, por exemplo, o crime de rua, como nós conhecemos, se distribui de maneira uniforme pelas ruas. Quando nós vamos colocar esses dados em mapas digitais que nós temos hoje, de registro dos crimes, nós observamos que há uma concentração. Pouca gente se dá conta, mas praticamente nós repetimos aqui o princípio do Pareto, mas 20% da área de qualquer cidade, inclusive São Paulo, tem 80% dos crimes concentrados. Para saber onde estão, portanto, é necessário que nós tenhamos uma infraestrutura, que São Paulo está muito mais avançado que os demais estados nesse sentido, para saber onde estão, onde os criminosos agem, percebemos que eles são previsíveis, pode-se planejar as suas ações, os locais onde atuam, de que maneira atuam, os dias, os horários de maior incidência. Então, uma viatura que vocês veem na rua, nessas imediações, ela é replanejada semanalmente em função do crime que está sendo desenvolvido nessa região. Essa é a grande demanda que a polícia tem. Nosso delegado do DIPOL tem melhores condições de dar informação a respeito de como é tratado a questão do crime digital, que passa a ser uma preocupação também para as polícias e poucas delas estão preparadas para esse desafio. Bom, já que a bola foi levantada, eu repasso para que o Luiz Fernando continue, por favor, explicando mais
do ponto de vista prático, como isso acontece? Hoje na Polícia Civil nós temos, além de um departamento, que o DEIC tem uma delegacia especializada em crimes eletrônicos, que é a 4ª DIG do DEIC, que é especializada nesse foco, crimes praticados pela internet. Além disso, nós temos, dentro do Departamento de Inteligência, um laboratório de crimes eletrônicos que dá suporte a todas as delegacias do Estado nas questões relacionadas a crimes eletrônicos. Muitas vezes, o que a gente observa assim, é que a investigação do crime eletrônico ela não é tão distante assim do que nós já tínhamos, como se pode imaginar. Então, sim, nós temos algumas especificidades, mas o crime de estelionato que era aplicado fisicamente no pessoal, ele acabou sendo migrado, ele foi facilitado pela implantação de procedimentos, né, facilitadores, que é o meio digital. Então, o que as delegacias muitas vezes precisam para concluir uma investigação relacionada a isso é um suporte nesse sentido. Daí é o objetivo do Laboratório de Crimes Eletrônicos. Ele fornece suporte para como obter dados, como conseguir obter as informações que naturalmente, pela expertise natural daqueles policiais, foge daquele conhecimento mais técnico, né, que avança para um conhecimento mais técnico. Então, o suporte é dado dessa forma. Então, hoje o cenário, né, boa parte dos crimes já tem pelo menos algum reflexo na parte relacionada aos crimes eletrônicos, né, praticados pela internet, como, por exemplo, difamações, são crimes contra a honra, que você tinha um grande número de crimes que muitas vezes não eram nem noticiados, hoje são, porque eles ganham uma proporção maior. Então, esse é um diferencial que teve nesses últimos anos relacionado especificamente à investigação dos crimes eletrônicos. É muito boa a consideração sobre o offline e o online, né? As pessoas muitas vezes romantizam o crime digital com aquela visão do hacker, mega especialista em computador. E aí você tem quase 10% das senhas do mundo estão divididas entre 25 alternativas. Com 25 alternativas, a gente quebra 10% de tudo onde tem senha. E não precisa exatamente um grande programador para digitar 25 senhas. Exatamente. Tentando fazer alguma coisa. E aí, seguindo um pouco, Rodrigo, me conta um pouco sobre como vocês se posicionam diante desse cenário e se essa visão físico-digital também acontece, se está centralizada, como é a organização do ponto de vista estrutural e do ponto de vista de ação de vocês? Então, lá no Rio de Janeiro a gente conta com o CICC, né, que é o Centro Integrado de Comando e Controle, onde a gente reúne boa parte da tecnologia para as polícias lá do estado e a gente concentra a questão de imagens, de câmeras, projetos de leitura de placas, reconhecimento facial, algum projeto que a gente está iniciando agora também, e com isso a gente consegue levar o material suficiente para que a Polícia Civil especificamente, consiga investigar crimes dessa natureza. Tendo em vista também, existe já uma delegacia especializada lá contra crimes de informática, né, DRC e da Polícia Civil, e o foco deles é realmente tratar esse tipo de investigação. Legal. E mudando para o outro lado, Wagner tem uma experiência com a NEC em Medellín. Você consegue ver diferenças do que acontece aqui no Brasil para o cenário que vocês encontraram lá? Não, não tem muita diferença. Né? Medellín é um caso muito interessante, que é o Estádio Nacional de Medellín, que eles enfrentavam, né, um grande desafio, que é como acabar, né, com a violência dentro do estádio. Foi desenvolvido um projeto com 170 câmeras, dessas 170 câmeras, 50 estavam na entrada e 25 nas arquibancadas com reconhecimento facial. Obviamente que através de uma cooperação entre a prefeitura e o estado, né, foi possível se cadastrar aquelas pessoas que cometiam aquela violência dentro dos estádios ou aquelas violências que começavam dentro, mas que iam para fora. E hoje, né, depois de 2 anos que já está aplicada essa tecnologia, que já temos números, as famílias voltaram para os estádios. Ou seja, realmente a tecnologia que ela é utilizada, né, como o reconhecimento facial, que ela é reconhecida no mundo offline, que é o mundo real, mas também no online, para até ajudar a chegar ao CPF, né, daquele hacker, que hoje nós trabalhamos, né, com organizações como a gente trabalha com a Interpol também, né, mas isso traz um benefício de impacto direto social.
Então, assim, é um fato, né? As tecnologias que são utilizadas, como o Dr. Ortiz colocou, né, no tradicional, que é no offline hoje, em fins investigativos, as mesmas tecnologias com uma aplicação um pouco diferenciada, ela pode ser também utilizada no mundo online. E isso acaba tocando, quando a gente fala das tecnologias que podem ser usadas nos dois mundos, inevitavelmente a gente pensa no futuro, o quanto a tecnologia ainda pode nos ajudar. E aí existem dois grandes cenários. Um que é usar a tecnologia para diminuir o crime que acontece na rua, e eu falo de Big Data, para distribuir a força policial, mas falo também de crimes de combate preditivo. Todo mundo acabou tendo algum tipo de contato com esse conteúdo, com o Minority Report, claro que é, né, a visão Hollywood desse tema, mas de alguma maneira a gente consegue encontrar traços comuns ao comportamento de um criminoso, mesmo um criminoso de rua, como retina, suor, enfim, tem diversos procedimentos e comportamentos que acabam se repetindo, que aumentam a possibilidade de você estar identificando um potencial criminoso. Existe alguma coisa nesse sentido? A Secretaria de Segurança, em termos de tecnologia, alguém está trabalhando nessa linha já? Ou essa ainda é uma visão de futuro e a gente está cuidando dos alicerces para daqui a pouco chegar em momentos mais sofisticados, vamos dizer assim, do ponto de vista tecnológico? Na verdade, hoje aqui em São Paulo, dá para dizer que a gente está trabalhando com a parte mais sofisticada em termos de tecnologia. Desde a parte de biometria, que hoje aqui em São Paulo nós já temos 25 milhões de impressões digitais cadastradas, no padrão AFIS, que é o padrão de identificação biométrica, né? Então já é um banco de dados interessante, embora ele ainda não é o nosso total da população de São Paulo. Fora isso, nós estamos no meio de uma grande migração, né, de uma grande implementação, que é o sistema do inquérito eletrônico. A Polícia Civil de São Paulo está abandonando totalmente papel, né, então já não tem mais a necessidade de procedimento ser físico, e nós estamos integrados com o Poder Judiciário. Isso facilita e desburocratiza o trâmite. Então, o delegado terminou o inquérito, ele finaliza, ele aperta um botão, aparece na tela do juiz. Então, esse tipo de atividade também acaba impactando porque você desburocratiza o procedimento. Fora isso daí na questão de procedimentos, de fluxos, né, de burocracia do sistema. Nós temos, por outro lado, também a questão da investigação. Na investigação, nós temos, de um lado, a ferramenta que é o Detecta, que é uma ferramenta que integra as informações da Polícia Militar com a Polícia Civil, além de informações das prefeituras, né, as prefeituras vão se integrando aos poucos, né, vão aderindo ao projeto aos poucos. Tivemos recentemente agora São Carlos integrando o Detecta, colocando no sistema as câmeras dessas prefeituras. Então, a onipresença do Estado, que é difícil de ser atingida, através das câmeras a gente consegue avançar um pouco nesse sentido. Então, a polícia ter uma visão melhor do que está acontecendo em tempo real. Seja para a Polícia Militar fazer o preventivo, seja para a Polícia Civil atuar no pós-crime e conseguir ter elementos, porque as imagens estão todas registradas, para iniciar a investigação. Com relação à predição, no sistema de inquérito, nós estamos trabalhando com inteligência artificial, com deep learning, com machine learning e deep learning, no intuito de atualizando as questões e trabalhando com doutrinas da criminologia, tentando entender quem é o criminoso, quem é a vítima, qual é a situação daquele crime, indicar, sim, possíveis relacionamentos entre ocorrências. Então, isso já é um projeto que já está sendo implantado no Estado, além de outras funcionalidades que eu estava explicando, né, nós estávamos conversando antes. A cada passo que você dá,
na tecnologia, outras portas se abrem. O reconhecimento facial, que nós também já estamos implantando agora, nesse semestre, o módulo de reconhecimento facial, também para facilitar para o policial a identificação de um possível suspeito, e assim por diante. Então, nós estamos justamente na fase de um grande salto tecnológico para o combate ao crime. Deixa eu fazer uma observação. Né? Claro. Um ponto que é importante mencionar em termos de organizações policiais é que há uma demanda muito grande quando você fala em inteligência e a utilização dessas informações estratégicas, a demanda de cooperação. Há tanta essa demanda de desenvolvimento de soluções, mas também de cooperação. Nós temos, de maneira geral, vendo no Brasil, um problema que vai bem em São Paulo, não vai tão bem no Rio de Janeiro, é que algumas polícias civis, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de Brasília, por exemplo, Distrito Federal, elas se limitam a mandar uma relação de crimes que vai para um instituto, o instituto manda a informação depois para a Polícia Militar gerar informações para o policiamento. Enquanto que aqui em São Paulo, uma delegacia que registra um crime, esse dado entra imediatamente dentro do sistema, ele vai lá para o tablet da viatura e o policial está vendo aquele crime naquele momento na região que interessa a ele. Essa infraestrutura que foi mencionada aqui, ela é fundamental, uma polícia moderna, que essas informações possam fluir. Uma questão importante, bastante relevante, é que não se pode imaginar que para a polícia hoje, de contenção dos crimes de rua, que ela tenha um grande centro de alta tecnologia, se as suas unidades que administram o crime nas ruas, que são os distritos policiais, delegacias de bairro, o policiamento dos batalhões da PM que estão disseminados pelo território de cada estado, se eles não tiverem o acesso a essas informações críticas. A investigação não é só importante do Departamento de Investigações Gerais, Criminais, Crime Organizado, mas também para cuidar dos crimes que acontecem em cada bairro. Os criminosos, de maneira geral, aqueles que afligem o cotidiano da sociedade, eles são locais. Eles ficam sempre, quase sempre, dos mesmos locais, praticando os mesmos tipos de crime. E essas unidades descentralizadas precisam receber a inteligência, o aporte de tecnologias, para que em cada ponta essa tecnologia seja utilizada. E isso gera um grande desafio, que os policiais precisam ser cada vez melhor preparados. O treinamento precisa ser cada vez de alta competência, e, logicamente, isso implica numa gestão mais moderna do que a gente costuma ver nas polícias dos estados. Perfeito. Essa questão da rua, evidentemente, é absolutamente premente, urgente, mas eu fico pensando, o Brasil sempre está entre os 10 primeiros no ranking de quem sofre ataques no mundo. São 170 bilhões de dólares no ano passado de prejuízo financeiro, efetivamente, 22 bilhões aqui no Brasil. 60 milhões de brasileiros sofreram algum tipo de ataque. E a maior parte desse ataque, seguindo o início da nossa conversa, não é de necessariamente vírus como o WannaCry. São elementos de engenharia social, o que está muito associado à educação. Então, as pessoas definitivamente não sabem, é claro que faço uma generalização, mas não sabem lidar com um e-mail do banco que pede para você colocar a senha, ou com todas essas campanhas de recadastramento que raramente são verdadeiras. Existe, o Rio concentra TI e comunicação num mesmo organismo. Existe alguma campanha nesse sentido de educar o cidadão sobre como ele pode se proteger desse tipo de ataque que é absolutamente banal e causa um prejuízo gigantesco? Então, no Rio a gente não tem nenhuma campanha quanto a isso para a população, mas o público interno, a gente procura doutrinar e treiná-los nessa área também. Coisas simples, por exemplo, muita gente não tem nem senha no celular. E é onde a gente, às vezes, trafega muita informação crítica, sigilosa, sensível, às vezes da área de segurança pública, e muita gente, às vezes, deixa de colocar uma senha no celular, ou utiliza uma senha daquela 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou teste, alguma coisa nesse sentido, ou um próprio sobrenome, alguma coisa que data de aniversário. São senhas simples, fáceis de quebrar, como você colocou. Então, assim, a gente procura capacitar o nosso público interno, a gente não consegue fazer uma campanha ainda maior para a população nesse sentido. Porque
Isso, sem dúvida nenhuma, é uma questão que vai continuar surgindo. A título de curiosidade, se alguém quiser hackear a senha de algum amigo, times de futebol são 3,5% das senhas. Então, enfim, se você souber o time de futebol dos seus amigos, quiser ver o e-mail dele, você tem 3,5% de chance de acertar. Wagner, me fala uma coisa, como a ANEC se relaciona, do ponto de vista de infraestrutura, com todo esse ambiente? É claro que não dá para fornecer soluções de ponta a ponta em todos os aspectos no que diz respeito à segurança, mas eu sei que vocês têm uma presença e uma divisão específica para tratar esse tipo de assunto. Eu queria ouvir de você um pouco do que você tem visto, o que tem funcionado efetivamente, o que tem trazido. Se tivesse pouco dinheiro, você investiria aonde nessa história toda? Bom, vamos lá. Quando a gente fala desses crimes online ou offline, né, grande parte deles, como você próprio mencionou, André, está muito voltado à identidade. Né? Então, as plataformas de biometria que hoje são utilizadas, por exemplo, de impressão digital, reconhecimento facial, íris, até para o cadastro de uma emissão de um RG, por exemplo, né? Elas passam a ser utilizadas também de uma forma com multibiometria por bancos, por exemplo, né? Que é para diminuir essa falsidade que gera toda essa perda. Né? Mas eu gostaria de colocar aqui, né, que hoje, quando a gente fala de mitos e fatos, né, um fato que acho que é muito importante é que o online e o offline hoje já temos a fusão dele, né? Como o Rodrigo colocou da Interpol, né? Que tem o centro de fusão, né? O Fusion lá. E no Brasil a gente vê isso acontecer e essa relação ela é direta por alguns motivos, né? No caso do offline, tá? Que seria o nosso mundo real, né? O Brasil hoje, para validar essa afirmação, lideramos uma lista das 50 maiores cidades, né, em termos de violência, que é uma lista publicada, que foi publicada agora em março de 2018 pela Sociedade Civil Mexicana de Justiça e Paz. Então, nós temos 17 cidades dentro das 50 cidades. Quando a gente vai para o mundo online, né, que é onde a gente tem aí toda essa nova preocupação, né, segundo aí os estudos da Kaspersky, por exemplo, o Brasil é o número 1 em phishing, né, que realmente, né, são aquelas mensagens que tentam fisgar a gente, né, você ganhar alguma coisa, né? Então, assim, o santo tem que desconfiar, mas o Brasil é o número 1 nesses ataques. Quando a gente vai para um outro malware, que é o cavalo de Troia nos bancos, né, o Brasil é o número 2, só perde da Rússia, né? Então, eu coloco assim, que na nossa sociedade hoje, eu coloco 3 fatores, né, que são desafios também. Por que nós estamos liderando? Né? Não é uma simples coincidência. Né? As coisas começam no offline, vão para o online e vice-versa. Um primeiro fato é falta de política pública, tá? E padronização. Né? Então, por exemplo, padronização é o que a Interpol traz, que busca as melhores práticas, né? Que cria um centro com plataformas que conseguem absorver, né, e criar processos que podem ser utilizados por múltiplos países. Não é reinventar a roda. Né? Quando a gente fala de padronização, por exemplo, políticas públicas, se tiver uma cidade com um projeto muito bacana, que as cidades hoje têm um papel importante. Hoje, são 1.200 guardas municipais, mais de 1/5, né, das cidades possuem guardas próprias, com mais de 100 mil contingentes, né, agentes. Então, se ela tentar, por exemplo, criar um sistema de reconhecimento facial nas cidades para tentar buscar e reduzir a criminalidade, ela não vai conseguir, porque ela não tem a base dos criminosos. Não existe protocolos de cooperação de dados e compartilhamento de base de dados entre as cidades e os estados. Um outro fator é o investimento em inteligência. Né? Se prefere muito mais colocar, que é mais visível, né? Carro na rua, é fácil colocar carro na rua, viatura e contratar policiais. E quando a gente fala de inteligência, tem um projeto aqui no Brasil que é referência mundial, que é realmente o da Receita Federal, que é nos aeroportos internacionais, que se utiliza do reconhecimento facial, né? Isso, obviamente, dentro de um projeto de inteligência muito maior, que já investiga desde o momento que o viajante embarca no avião, né, na sua origem, já investiga automaticamente aqueles passageiros, e quando ele chega aqui no Brasil, em todos os aeroportos internacionais, a Receita Federal já tem a lista das pessoas que ela vai parar ali na alfândega. E esse projeto, que é um projeto, né, de referência internacional, na concepção do projeto, a Receita Federal ela colocou o desafio de se pagar esse projeto em menos de 3 meses.
Ou seja, todo o investimento para 14 aeroportos, que foi um fato, quando foi implantado, né, foi em 2 meses. Então, se confirmou que um projeto bem elaborado, né, e com aplicação de tecnologia, ele consegue ser realmente pago, não só pago, né, mas que traz o benefício esperado. E o terceiro, a sensação de impunidade. Quando a gente vai para o offline, que é o mundo real, mais de 90% dos homicídios, eles não têm solução. Imagine, então, no mundo online, que a gente tem muito menos evidência, até conhecimento de como a gente vai reportar um incidente online. Então, essa sensação de impunidade, né, traz realmente como um incentivo para que os crimes online cresçam de uma maneira assim muito exponencial. Como o senhor vê a diferença entre Brasil e outros países no que diz respeito a esse tipo de abrangência, o quanto o digital é tratado pelos órgãos e pela política pública brasileira e por outros países que eventualmente têm sido mais bem-sucedidos no combate ao crime? Tem um aspecto muito interessante. Quando você fala uma política pública, nós percebemos que há falta de uma grande política nacional para a segurança pública, que inclusive desenvolva essa área de tecnologia para os estados. Pouca gente sabe, mas, segundo o diretor da Microsoft, a polícia que tem o maior pacote mais avançado de tecnologias para o policiamento, principalmente para o policiamento de rua, uniformizado, é a Polícia Militar de São Paulo. Não é por acaso que nós temos 2 estados mais avançados no emprego de tecnologia de informação, que é o caso de São Paulo e Santa Catarina, são os estados com mais sucesso na redução da violência. Desde que começou a se implantar o mapeamento criminal aqui em São Paulo no ano 2000, nós temos uma queda de homicídios contínua que chegou a praticamente 80%. Um trabalho conjunto das 2 polícias, um trabalho de investigação pegou muito forte nessa questão de homicídio aqui em São Paulo, e os resultados estão aí. Há uma clara evidência do apego da tecnologia. E, curiosamente, algumas tecnologias desenvolvidas aqui em São Paulo, por exemplo, elas deveriam estar sendo distribuídas para o resto do país. São tecnologias públicas. Não é necessário pagar o royalty por isso. Então, realmente, a expectativa que nós temos do novo governo que essa questão faça parte decisiva de uma política nacional para a segurança pública. Quando a gente fala de segurança e a gente falou das pessoas, 25% das pessoas acham que se alguém rouba um dado dela, comete um crime menor do que se alguém rouba algum objeto dela. Como vocês recebem as denúncias no que diz respeito ao roubo de dados? Enfim, as pessoas registram ocorrências nesse sentido? Ou... Geralmente as pessoas só vão registrar quando há efetivamente algum prejuízo material. Uhum. Então, se de repente foi um dado de uma senha de um e-mail, dificilmente a pessoa vai fazer a ocorrência disso, a não ser que isso repercutiu também na esfera patrimonial. Então, isso é uma questão também cultural, né, que existe ainda, né, de não ter essa percepção, né, do valor dos dados por si só. Também é uma questão cultural do Brasil. Lá no Rio? Sim, também acontece isso, que a pessoa não registra, dependendo do tipo da ocorrência, não tem interesse, às vezes acha que não vai dar em nada pela certeza de impunidade, uma certa coisa, sim, mas é muito importante que faça o registro de todo tipo de ocorrência e que a partir daí a gente possa somar e investigar outros casos também. Legal. Recebi uma pergunta da plateia sobre como conciliar a segurança com a publicidade diante de inovações relacionadas aos registros públicos, especificamente aos registros públicos, de escrituras digitais, imobiliárias digitais, enfim. Qual é a opinião dos senhores sobre a concentração dos dados e a segurança desses dados pessoais? Bom, poderia só adicionar, até para completar essa resposta e também a resposta anterior, André. Eu acho que hoje a gente tem o GDPR, né, que é a questão da privacidade. Uhum. Essa lei agora está para ser sancionada aí pelo presidente da República, né, ou pelo futuro presidente, se não for. Mas a preocupação do profissionalismo e padronização, né? Hoje, por exemplo, as ferramentas, as plataformas de multibiometria, que são
as melhores classificadas pelo Instituto de Padrão Americano de Tecnologia, elas já encaram, né, esse desafio da privacidade desde o seu conceito, que a gente fala do Privacy by Design. Então, nessas plataformas, a origem daquela informação dentro da plataforma, que essa plataforma é utilizada pelo ente público, como que ela chegou a essa informação e como essa informação foi apagada também, né? Apagada por quê? Porque o próprio cidadão pediu para retirar aquela informação, né? Mas todos esses mecanismos de auditoria, de como as informações entram, estão seguras e como elas estão sendo manejadas e retiradas das plataformas que são utilizadas pelos governos, né? Isso já é considerado desde o design básico do conceito da plataforma. Aqui tem uma pergunta específica para o Coronel. Fala sobre os 30 mil membros do PCC que atuam como uma organização multinacional e de que forma essas organizações criminosas, se elas têm uma presença, se elas atuam no ambiente digital também, o que se tem de registro disso? Olha, o que eu já comentei aqui, a questão da cooperação. Informação é poder, informação é o principal instrumento que as polícias têm, não é armamento moderno, é informação mesmo. Tem uma série que acabou de estrear na Netflix mostrando o problema da falta de cooperação entre o FBI e a CIA em relação aos ataques em 2001. Essa série é baseada em fatos reais. E esse é um grande problema que nós temos no Brasil. Não há uma cooperação organizada. E deveria ser uma organização através de uma coordenação do governo federal para estar monitorando essas metástases de facções criminosas, até para se saber o que realmente é uma estrutura super organizada, o que é uma mera franquia, o que é um blefe de grupos que se associam a uma grife criminosa, que não vai dar respeito nas suas respectivas áreas de atuação, mas falta essa estrutura de organização federal para um grande banco de dados que nós não temos. Ele é precaríssimo. A contribuição dos estados tem que ser toda coordenada, tem que ser qualificada em termos das qualidades das informações. As organizações policiais precisam ser treinadas em como utilizar as informações. Isso nós não temos no país. Ou seja, o crime cresce sempre, seja o crime de rua, seja uma estrutura organizada, cresce no espaço que a polícia lhes concede, por sua ineficiência, desorganização, por suas incompetências, e isso é necessário ver, não só no âmbito dos estados, mas também numa grande estrutura de coordenação federal. Dos instrumentos para isso foi criado recentemente, que é o Ministério da Segurança Pública, para um foco concentrado nesses problemas, aos crimes de ruas, que estão abalando muitas capitais, principalmente no Nordeste, mas o crime organizado é uma preocupação muito grande, porque quanto mais cresce, mais difícil é para se dar conta deles. Como nós estamos vendo do crescimento assombroso, não só das facções de traficantes no Rio, mas das milícias também, que é uma outra faceta de crime organizado que cresceu à sombra da ineficiência, do desinteresse da polícia local. O grande, só se eu puder também acrescentar, a dificuldade que tem no Brasil hoje é questão de... nem todos os estados têm a condição que São Paulo tem de colocar um sistema como nós estamos colocando em 1.700 delegacias. Outros estados, mesmo com 50, 60 delegacias, não têm condições financeiras para isso. Por conta disso, aqui em São Paulo, nós fizemos, até a questão de fornecimento de sistemas, nós fornecemos o nosso sistema de inquérito para Rondônia, Roraima já se interessou também em utilizar o sistema, porque a dificuldade que a gente percebe desses estados é justamente essa, como fazer o desenvolvimento de um sistema grande como esse, para pouca utilização, mas para poucas delegacias. O custo é muito alto para esse, e o custo do desenvolvimento aqui em São Paulo e o desenvolvimento em Rondônia é o mesmo, não interessa que lá tem 55 unidades e aqui tem 1.700, o desenvolvimento é o mesmo. Então o que a gente percebe que é o grande desafio de uma base nacional é esse. Muitos estados têm uma infraestrutura de comunicação ainda precária, isso é acho que o primeiro passo que tem que se vencer, né? Resolver esse problema estrutural para depois avançar com uma questão de sistema. Além disso, uma outra dificuldade que a gente observa também em contato com outros estados é justamente as especificidades que cada estado tem
e que mudam, por exemplo, uma necessidade que Roraima tem, São Paulo de repente não tem. Então, a questão dos venezuelanos agora entrando por Roraima. Essa necessidade é uma necessidade deles e eles precisam de um cadastro específico para isso. Então, como um sistema único se comportaria com isso? Para atender diversas especificidades de um país tão grande quanto o Brasil. E com relação também, até nesse mesmo teor, né, de se espelhar em países países de primeiro mundo e tal, eu sempre tenho uma pequena ponderação com relação a isso. Ninguém conhece a nossa infraestrutura e a nossa situação como nós. Não adianta nós olharmos o modelo do Japão, onde tem 5 roubos por semana, e tentar aplicar a regra deles aqui no Brasil. Então, tudo que é trabalhado, todo o sistema que é trabalhado lá fora, ele tem que ser olhado sim com muito interesse, com muita intenção, principalmente quando eles são sistemas como reconhecimento facial, que eles não são necessariamente utilizados no Japão ou nos Estados Unidos com a mesma funcionalidade que vai ser utilizado aqui. Mas ele tem que passar por uma adaptação antes de ser colocado no território brasileiro. Perfeito. Particularmente me assusta muito o fato de não estar vendo nenhum presidenciável falar sobre esse tema, ou pelo menos não falar fortemente sobre esse tema, tanto no que diz respeito à segurança, quanto em questões mais básicas, até no que diz respeito ao acesso. Parece que o Brasil ainda, pelo menos, a menos que algo mude, ainda vai continuar olhando muito pouco para isso de uma maneira institucional, uma maneira sistemática. Existem iniciativas que estão muito mais associadas aos governos dos estados, do que uma política nacional. E isso me leva, para a gente está entrando na nossa reta final, me leva a pensar, ainda nesse vínculo sobre online e offline, sobre quando a gente pensa no futuro dos crimes digitais, e a gente certamente vai ver a inserção de uma série de componentes físicos na nossa vida conectados. Aconteceu 2 anos atrás uma série de ataques a babás eletrônicas, então os hackers entravam para assustar crianças. E a gente vai ver acontecendo com bombas de insulina, cardioversores, enfim, tudo que vai estar dentro de nós e ainda assim conectados, que vai ser possível, tudo vai ser possível de se sequestrar, por exemplo. Então, alguém pode sequestrar uma bomba de insulina para um diabético e exigir um resgate. Como vocês estão vendo a inserção desses componentes na abertura de novas possibilidades para o crime? Porque, como você mesmo disse, cada vez que a gente anda e evolui nesse sentido da inserção da tecnologia na nossa vida, a gente também abre espaços para crimes de diversas características. Como vocês estão vendo isso? A NEC tem alguma coisa... Eu acho que com a explosão dos IoTs, né, essa preocupação de... Porque o que acontece com a explosão, né, tudo que vira massa, escala, acaba sendo barateado. Então, sensores que antes eram caros, hoje são mais baratos. Câmeras que eram caras, hoje já são mais baratas, né? Eu acho que a preocupação, principalmente em instalações críticas, tá, que sejam hospitais, que sejam as cidades, os estados, a preocupação se aquela tecnologia, aquele sensor que está sendo comprado, se teve aquela preocupação, né, que sempre acaba sendo do fabricante. A segurança foi considerada dentro do design do equipamento, a privacidade também foi considerada dentro do design, porque se esses pontos que hoje já estão em alertas, né, na nossa sociedade não forem absorvidos, vamos ter que cada vez mais reinventar a roda e reinvestir nos processos. Então, a nossa recomendação é sempre aquela preocupação, né, de buscar soluções que estejam, por exemplo, com AI, né, com inteligência artificial já embarcada. Quando a gente fala, por exemplo, nas plataformas de multibiometria, né, nós começamos a desenvolver isso em 71, o reconhecimento facial em 89, a parte de embarcar a inteligência artificial no reconhecimento facial aconteceu em 96, para fazer projeção de rostos, e hoje a tecnologia consegue detectar pessoas com 60 graus, né? E isso em vias públicas. Então, acho que a preocupação é sempre buscar uma tecnologia que já teve essa consideração de privacidade, segurança e que já tem inteligência artificial, machine learning embarcada, porque isso é tudo muito bonito, né? E a gente tem um mito, né, que inteligência artificial, que machine learning é tudo muito fácil, isso o pessoal aprende na internet. Mas aplicar para trazer um resultado para o cidadão, isso é muito difícil.
e são poucas empresas e governos que conseguem realizar. Acho que tem um ponto importante aí, é que realmente é necessário o desenvolvimento de tecnologias para a proteção de pessoas, de lares, de condomínios e de empresas. Há um modelo de negócio que está sendo implantado, já começou aqui no Brasil, é uma tecnologia que pretende, no seu projeto, já está implantando em 2 cidades do interior de São Paulo, de colocar uma iluminação de LED de última geração em cada poste da cidade, ter um processador junto, com câmera, com Wi-Fi, com GPS, em cada poste, e isso sai de graça para a prefeitura e para os cidadãos, porque eles vão vender o material das imagens customizado para um hotel como esse, para a padaria, para a farmácia, para o condomínio, através de uma assinatura tipo Netflix, só customizado para os negócios. E isso gera proteção. Quando há proteção, quando se aumenta o grau de risco para os criminosos, você tem uma demanda menor no trabalho policial. Esse é um ponto importante. O Rio de Janeiro, há 5 anos, o comércio da cidade do Rio de Janeiro gastou 2 bilhões de reais com medidas de segurança, muitas delas inócuas, pagando um segurança que é um PM de folga ou coisa muito pior que isso. E o avanço da tecnologia com a segurança, ele visa também medidas de proteção do privado em relação às suas próprias demandas, até onde for possível, para liberar o mínimo possível de demanda para o serviço público, que tem cada vez menos recursos para uma demanda cada vez maior. Pessoal, a gente vai encerrar, o nosso tempo acabou, a nossa discussão. Acho que foi bastante proveitoso e interessante ver que a gente está no caminho, mas a gente também sabe que esse tipo de discussão cumpre um papel social importante, porque ele traz à tona o fato para as pessoas, de uma maneira geral, para que elas se protejam, para que elas pesquisem mais sobre o assunto e para que reivindiquem políticas públicas que ajudem a criar uma sociedade mais justa e mais segura. Obrigado.